E Brasília está aí estremecendo! Olha só, o Lula foi avisado aí por muita gente ligada ao governo de uma possível aí traição. E não é uma traição qualquer não, traição aí em duas votações importantíssimas. A primeira, a votação aí da derrubada dos vetos à dosimetria, que o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram aí na quinta-feira. A outra foi da quarta-feira, a votação em que o Senado derrubou a indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A primeira vez que um candidato ao STF é derrubado em mais de 100 anos. Derrota política do governo Lula? Sim, mas não é aquela derrota que se fala, nossa, precisamos ficar desesperados. Teve um efeito colateral ali para quem derrubou o Jorge Messias que eles não estavam prevendo, que é a militância de esquerda se inflamou nas redes sociais e durante aí toda a quarta, quinta, sexta, sábado e boa parte do domingo só se falava ali, o termo mais falado nas redes sociais era Congresso Inimigo do Povo. Só parou por cerca aí de 12 horas por conta do show da Shakira e depois aí na rodada do futebol. Fora isso, durante o dia, o que se falava ali nas redes sociais era Congresso Inimigo do Povo e pancadaria forte para cima do Alcolumbre. Só que, o que acontece? Depois do Jorge Messias ter a sua indicação rejeitada, ele passou aí a fazer uma espécie de, abre aspas, caça às bruxas para ver quem é que articulou contra ele. O Jorge Messias culpa principalmente o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. A Malu Gaspar está empolvorosa, dizendo que, olha, ela está tentando isolar o Alexandre de Moraes com uma narrativa que é uma das piores que eu já vi aí na vida, dizendo que o Alexandre de Moraes, porque está com medo das investigações do Banco Master, barrou o Jorge Messias no STF. O investigador, no caso do Banco Master, não ia mudar. É o André Mendonça. Ele barrar um cara que, teoricamente, é aliado do André Mendonça é pior ainda, vai deixar o André Mendonça bravo. O Jorge Messias não ia interferir na investigação do Banco Master, assim como Alexandre de Moraes e os outros 9 ministros do STF também não interferem na investigação, porque não podem, o relator é o André Mendonça. O Jorge Messias ia para a primeira turma do STF, sendo que o caso do Banco Master está na segunda turma. Aí você fala, aliás, é o oposto, o Jorge Messias ia para a segunda turma, sendo que o caso do Banco Master está na primeira turma, quer dizer, ele não ia nem sequer votar no caso do Banco Master, quando isso for aí a julgamento algum dia. Quer dizer, então, é uma narrativa que não se sustenta, né? Ainda mais entrar num acordão que envolve o Davi Alcolumbre pautar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí eu vi a Malu Gaspar tentando se justificar da narrativa dela, que você tem que ser muito maluco para acreditar. Aí ela diz, não, mas é que o Alcolumbre, ele teria garantido, ela fala, teria, porque quem é a fonte? Ela não estava lá, né? Teria garantido ao Alexandre de Moraes que iria pautar primeiro o impeachment do Dias Toffoli. Seria um escudo ali para o Alexandre. Aí depois o Alexandre. E o Alexandre entrou no acordo para pautar o impeachment do Dias Toffoli. Sendo que a narrativa da mesma Malu Gaspar em fevereiro era que o Alexandre de Moraes queria manter o Dias Toffoli no caso do Banco Master porque os dois são amigos. Porque o Dias Toffoli não iria investigar o Alexandre de Moraes. E o André Mendonça iria. E você fala, o quê? Ele está se contradizendo aí, hein? Pois bem, nisso aí, o Lula é avisado de uma possível traição e aparece uma coisa que está acontecendo muito no futebol. Apareceu, inclusive, um dublador profissional e que, inclusive, ficou bem famoso dublando coisa de futebol. E aí, dublou aí o Jacques Wagner. Vamos lá, Jacques Wagner falando com Flávio Bolsonaro. Então, com vocês aqui, ó. Esse trecho aqui vazou e isso incendiou aí boa parte da esquerda. Flávio, tu não acha que é uma atitude mais correta, até porque, tá, desculpa eu falar essas coisas, mas sou filha da p***, sendo que o cara, o filho dele, um homem que eu nunca vi falar, é advogado. Claro. Agora, como é que você tá aqui? Mas aí não passa com certeza, rapaz. Hein? Não tem condição. Claro. Eu só acho muito difícil ele não fazer nada. E perigoso. Mas ele me conhece aqui. Eu encontrei ele. E Veloso com 2 L's fez isso aí. Ali um áudio que você fica... Você começa sem saber do que se trata e termina sem também saber do que se trata. Muita gente aí acredita que o Cássio Nunes estava se referindo aí ao filho advogado do Cássio Nunes. Então, aliás, Jacques Wagner estava se referindo ao filho do Cássio Nunes, ministro do STF, e ele acha que ele talvez não vai fazer nada e tal, falando sobre o Lula, talvez, em caso do Jorge Messias não ter o nome aprovado, coisa que aconteceu. Logo que o nome do Jorge Messias não foi aprovado, e aí começaram a compartilhar fortemente esse vídeo, o Jacques Wagner
O Davi Alcolumbre comemorou, ele anunciou o resultado e foi direto abraçar ali o Jacques Wagner. Se abraçaram ali por vários segundos, o Davi Alcolumbre abraçou ele para falar algo no ouvido, né? E aí tá ali o Jacques Wagner com uma cara que você não sabe se é a cara de quem acabou de ser derrotado, assim, meio surpreso, ou se é a cara de quem já sabia que ia ser derrotado, e para ele não foi uma derrota porque ele articulou contra, mas ele tem que fingir que foi derrotado. Será? Muita gente tá falando que ele traiu. O fato é, faz aí 4 meses, em dezembro de 2025, mais especificamente no dia 17 de dezembro, teve uma votação no Senado Federal do projeto de dosimetria. Semana passada votaram ali para derrubar o veto. Então, votaram o projeto, o Lula vetou e eles derrubaram os vetos do Lula. E ali, naquela votação, o Renan Calheiros chegou antes da votação e disse que o Jacques Wagner fez um acordo com o bolsonarismo para aprovar a dosimetria. Com vocês aqui, Renan Calheiros. Aí, vamos lá, para você ver todo o contexto do que falou o Renan Calheiros. E depois, o Jacques Wagner respondeu, tá? Não pense que, não, ficou por isso mesmo. Não, teve resposta. Começou a conversar comigo, falou que havia um acordo para o Senado votar hoje a dosimetria e, em contrapartida, o Senado votaria também as desonerações tributárias. Eu disse para ele, Wagner, o Otto não vai aceitar. Nós ontem, no gabinete do Otto, fizemos um acordo de que o MDB pediria vista e o Otto concederia a vista máxima de 5 dias na forma do regimento. Aí ele me falou, não, com o Otto eu já resolvi. O Otto vai conceder uma vista de 4 horas e nós vamos deixar o pessoal votar. Eu me recusei, senhor presidente. Contexto. 17 de dezembro foi o último dia do Senado Federal. Se fosse concedido um pedido de vista, e foi até 19, mas eles, depois de 17, todo mundo foi para casa, porque votaram a dosimetria nesse dia. Se fosse concedida uma vista de 5 dias, no procedimento para votar a dosimetria só poderia ser votada em fevereiro, quando voltou o Congresso Nacional, porque eles entrariam em recesso no dia seguinte. Então, só fevereiro. E aí, votar em fevereiro, o Lula veta, o Congresso Nacional, o Lula tem 60 dias para vetar, ele ia vetar em março. Aí, mais 2 meses depois do veto, eles analisam o veto, teria mais 2 meses, seria agora em maio, por exemplo. E se ia atrasar bem a dosimetria, e ia ser mais perto ainda do período eleitoral que tudo isso aconteceria, ou seja, atrasar em uns 2 meses. Aí você fala, pô, tá. E o governo teria mais tempo para fazer algum tipo de acordo, alguma coisa para tentar barrar o projeto da dosimetria, ou seja, o projeto ainda não tinha sido aprovado, o projeto que o Lula vetou e que agora derrubaram o veto. Você vê que o Renan Calheiros falou, o Jacques Wagner fez um acordo para que fosse votada a dosimetria. Então ele fez um acordo, traiu o governo, tá? Traiu o governo. No mesmo dia, a Gleisi Hoffmann, que era a ministra das relações do governo com o Congresso Nacional, né? Ministra da Secretaria de Governo, ela falou, não teve acordo nenhum, não foi avisada de nada. Nem o Lula. Falou, opa, peraí. Aí o Jacques Wagner chegou e falou isso aqui. A mim não me motiva empurrar com a barriga para um pouco depois aquilo que já está claro que vai acontecer e ficou expresso nas votações aqui. Então, eu fiz, sem consultar o presidente da República ou a ministra Gleisi, porque eu acho que quem está na política tem que ter coragem de se arriscar. A política sem risco não tem graça. Me arrisquei e não me arrependo de ter vindo aqui para ter feito um acordo de procedimento e não de mérito. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho, apesar das críticas que foram feitas, eu digo sempre que quem estiver na política só para o aplauso é melhor mudar de ramo. Assumo aquilo que fiz, de acordo de procedimento, porque eu acho que não tinha sentido nenhum empurrar. O presidente tomará sua decisão, quem sabe com as suas palavras aqui no espírito natalino, ele resolva sancionar, mas não me pertence isso, é um direito, é uma decisão que ele fará. Quem saiba no espírito natalino, o presidente Lula não resolva sancionar a diminuição de pena para o Bolsonaro. Essas palavras aí de Jacques Wagner, no dia 17 de dezembro, dia em que ele traiu o governo Lula. E essa traição foi confirmada por ele, ele ainda falou, não foi de mérito, foi de procedimento. Só que o procedimento, no caso, era você atrasar. Até porque nenhuma vez, eu não ouvi uma vez em que a extrema-direita ia perder em alguma votação, em que eles não tentaram, o quê? Pedir vista e atrasar mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. A votação do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, para a classe média, essa votação foi atrasada em mais de 1 ano, tá? Todo o projeto, tudo foi atrasado em mais de 1 ano pela direita e pela extrema-direita. Quando
O povo começou a falar muito disso, eles viram que não tinha como, aí colocaram para votar. Se não, eles iam atrasar mais ainda. Aí quando é alguma coisa de interesse deles, a gente, não, vou votar agora porque eu não gosto de empurrar com a barriga. A principal coisa na política é você empurrar com a barriga qualquer derrota. Na política, no meio jurídico, qualquer coisa, porque você não sabe o que acontece no meio do caminho. Então qualquer derrota, se você puder ser derrotado hoje ou amanhã, é amanhã. Se puder ser derrotado agora ou daqui meia hora, é daqui meia hora. Se puder ser hoje ou daqui 4 ou 5 meses, então, que era esse caso, é daqui 4 ou 5 meses. Isso é o básico de política, de meio jurídico, de coisas do tipo. Aí ele fez isso, quer dizer, foi traição. Aí agora, tem aí rumores de que ele também traiu a indicação do Messias. O fato é que, no final de semana, passaram aí a veicular em Brasília, fontes lá, que o Lula pode indicar o Jorge Messias para o Ministério da Justiça, no lugar do ministro aí, que eu já critiquei aqui, nem sabia, que é ligado ao Jacques Wagner. Mas fala, mas o Jacques Wagner, mesmo depois dessa traição, ele conseguiu emplacar o ministro da Justiça. Saiu Lewandowski poucas semanas depois, o Jacques Wagner colocou o amigo dele. Você fala, então o Lula, ele tem muita credibilidade com o Lula, né, a ponto de trair e continuar fazendo indicações do governo, indicações importantes. O ministro da Justiça é um dos mais importantes. Lembrando que o Lula tinha falado que queria um ministro da Justiça que se comunica, que aparece nas redes sociais e tal, porque segurança pública vai ser um dos temas da eleição. Esse tema está sendo empurrado pela imprensa e pelo bolsonarismo, porque a imprensa sabe que a esquerda sempre patina quando fala de segurança pública e a extrema-direita tem aquele discurso fácil. Bandido bom é bandido morto, não sei o quê, sendo que eles são amigos dos faccionados. E eles são faccionados. É isso. Então a imprensa começou a empurrar o tema da segurança pública. Aí o Lula colocou um ministro da Segurança, amigo do Jacques Wagner. Você não sabe nem o nome dele. Você passar na sua frente na rua, você não sabe que ele é o ministro da Segurança Pública do Brasil. E da Justiça e Segurança Pública, das duas coisas. Pois bem, o Jorge Messias já é bem mais combatente. Não sabemos. Aí voltamos aqui para a tese da Malu Gaspar. Por que o Alexandre de Moraes, os outros ali, iam derrubar o Jorge Messias para se salvar no caso Master? Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!